Olá, bom dia para você que acordou ligadinho, grudadinho com a gente aqui na TV Horizonte. Que alegria entrar aí na sua casa logo cedinho para juntos começarmos essa quinta-feira, dia 7 de janeiro, te atualizando sobre tudo que você vai conferir na programação da TV da Padroeira de Minas Gerais. Valorize cada sorriso, cada abraço, valorize cada segundo que você tem com as pessoas que você ama. Sabe por quê? Porque a gente vive no hoje. Hoje que podemos amar, cuidar, respeitar, o amanhã ele é incerto e pode apenas abrigar meras lembranças ou arrependimentos do que poderíamos ter vivido hoje, já que o tempo não para. Esteja presente para aqueles que você ama e os faça ver todo esse amor que há aí dentro de você. Que o Divino Espírito Santo esteja com você nessa quinta-feira, em cada passo que der, à frente de cada decisão que você tomar. Amém? E vamos começar o dia muito bem informados. Hoje quem conversa com a gente é o repórter Leonardo Apolinário, que está chegando com os destaques do jornalismo da TVH nessa quinta-feira. Bom dia, Léo! Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Prazer de participar com você hoje. Seja muito bem-vindo à minha nova casa. É a primeira vez que você participa aqui, né, Léo? É a primeira vez. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Vanessa. Léo, conta pra gente, o que vai ter no Horizonte hoje? Vanessa, então, hoje no Horizonte Notícias nós vamos mostrar que Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de microempreendedores individuais do Brasil. Olha que bacana. Vamos mostrar também que o cientista político fala sobre os desafios dos prefeitos eleitos para este mandato. E ainda, confira a programação cultural na nossa agenda da semana. Vanessa. Léo, você falou aí dos desafios, né, que os prefeitos eleitos vão enfrentar. E o Alexandre Calil, né, prefeito eleito aqui em Belo Horizonte, já estava aí com um pepino grande na mão, que ele teve que decidir essa semana se fechava ou não o comércio e optou por fechar, né? A partir de quando que fecha o comércio aqui na capital? A partir de segunda-feira, Vanessa. O Calil, que disse que até quando ele precisava de voto, ele fechou, que agora que ele está eleito, todo mundo duvidou que ele não ia fechar, ele cumpriu com a promessa por causa dos números, tá? No fim da tarde de ontem, ele anunciou que vai fechar a BH, mantendo apenas os serviços essenciais em funcionamento. A decisão começa a valer a partir de segunda-feira, como eu disse, dia 11, e foi tomada após mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 na cidade. Um decreto será publicado amanhã com mais detalhes sobre as regras que serão tomadas. Segundo o prefeito, a medida foi definida diante do aumento de números de infectados pela doença na capital mineira, com alto índice de ocupação de leitos de enfermarias e UTIs. Para a gente ter uma ideia da gravidade da situação aqui em BH, Vanessa, em menos de uma semana, a cidade bateu 3 recordes consecutivos na taxa de ocupação de leitos de UTI. Durante o comunicado, por mais de uma vez, o prefeito da capital mineira pediu desculpas à população e disse não querer alarmar a cidade com o comunicado. Lembrando que o último dia 30 de dezembro, Calil já havia avisado que fecharia a cidade caso os índices não regredissem, né? Muita gente viajando, né, Vanessa? E esse daí agora é o resultado das coisas. Não apenas viajando, né, Léo? Eu comentava bastante com a Síria no final de 2020, né, no final de dezembro, sobre o número de pessoas que não usavam a máscara corretamente. Às vezes você passava, né, indo para casa, passa pelo centro, ou então por regiões onde o comércio é mais forte, e você via pessoas, né, com a máscara no queixo ou até sem máscara. E isso é muito sério, gente. Como a gente sempre fala aqui, nós ainda vivemos uma pandemia, ainda estamos passando, né, atravessando uma pandemia. Tem aí uma luz no fim do túnel, que é a vacina que está para chegar aqui no nosso país, na nossa cidade, mas a gente precisa se manter vigilantes, a gente precisa continuar fazendo, né, continuar com os bons hábitos que aprendemos aí durante esse 2020, que é sempre lavar as mãos, só sair de casa em casos de extrema necessidade e usar corretamente a máscara, né, Léo? E falta tão pouco, né, Vanessa? Já estamos desde março do ano passado, né?
Então, é ruim ficar em casa? É, todo mundo sabe, mas custa ficar mais um pouquinho em casa, parar de reunir na casa do amigo, fazendo churrasco, fazendo festinha, parar de ir para balada, não custa nada ficar um pouquinho em casa, né, Vanessa? Exatamente, Léo, a gente precisa se cuidar e hoje mais cedo eu estava conversando com o André Cristino lá na redação, que infelizmente as pessoas elas ainda colocam o eu na frente do nós e a gente está no momento que a gente precisa pensar no coletivo, porque pensando no coletivo, a gente está pensando na gente também. Então, estamos sendo egoístas. Exatamente. Egoístas. A gente tem que deixar, né, esse instinto humano um pouco de lado, que é o egoísmo, é pensar, é se colocar sempre em primeiro lugar. A gente tem que deixar isso de lado e colocar o outro, né, a atenção do outro, o cuidado com o outro em primeiro lugar, porque assim a gente vai estar cuidando de quem a gente ama e vai estar cuidando de nós mesmos. Léo, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Seja muito bem-vindo. Volte mais vezes, viu? Obrigado, Vanessa. Vou voltar quando puder. Eu vou te cumprimentar sim, porque não dá para fazer de assim, lado, né? É, vou fazer assim. Ai, Léo, tomara que esse cumprimento virtual acabe rápido e que a gente possa voltar a se abraçar, a se cumprimentar da forma que a gente se cumprimentava antes dessa loucura toda da pandemia. Muito obrigada e só convido o pessoal, Léo, o pessoal acompanha Horizonte Notícia, qual horário? 8h30 da manhã, Horizonte Notícia, e 12h30 aqui na TV Horizonte, ou pelo aplicativo, ou pela internet, no site. Só acompanhar, gente. Perfeito. Além dessas notícias que o Léo falou, tá cheio de informação no Horizonte. Bom, ontem, né, a gente teve uma chuva torrencial aqui em Belo Horizonte. A gente agora, né, na manhã dessa quinta-feira, a gente pode ver alguns estragos dessa chuva aqui na nossa cidade. Mas como será que fica o clima em algumas cidades aqui de Minas nessa quinta-feira? Será que continua chovendo? Há possibilidade de chuva? Vamos ver. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens em Lagoa Santa, possibilidade de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar em 83%, máxima de 29 e mínima de 20 graus. Em Ribeirão das Neves, dia típico de verão, quente com possibilidade de chuva. Umidade relativa do ar em 98%, máxima de 29 e mínima de 19 graus na cidade. Sol e aumento de nuvens pela manhã em Ponte Nova. Pode chover à tarde e à noite. Umidade relativa do ar, 96%. Máxima de 29 e mínima de 19 graus. Quem está em Ponte Nova acompanha a programação da TV da Padroeira de Minas pela TV Educar, no canal 11.1. Lembrando, né, gente, que a gente está no verão, então esse clima de chove, faz sol é bem comum. Quando for sair de casa, em casos extremamente necessários, não esqueça de levar o guarda-chuva para não ser surpreendido, né? Aqui na TV Horizonte, você fica muito bem informado e, além disso, você pode exercitar a sua espiritualidade e a sua fé. Todos os dias, às 6h30 da tarde, você acompanha uma palavra acolhedora do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, com Mãe Maria, um espaço diário aqui na programação da TVH voltado para Nossa Senhora, uma mulher fiel a Deus, fiel à palavra do Senhor e comprometida com o seu povo e com a sua história. Um tempo de reflexão e oração à luz do Evangelho, proposto pela liturgia de cada dia. Então, 6h30 da tarde, Mãe Maria, aqui na TVH. E agora um recado para os padres, administradores, paroquiais e capelães. Todos vocês estão convidados a responder o questionário referente ao ano 2020 da Santa Sé até o dia 26 de fevereiro. O questionário ele vai fornecer os dados básicos para as estatísticas anuais da Santa Sé, do SERES e da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte. Os dados solicitados estão em conformidade com o questionário estatístico anual 2020 da Santa Sé e eles vão auxiliar em uma maior e melhor dimensão dos desafios e frutos da missão evangelizadora da nossa arquidiocese. Mais informações no site da arquidiocese, arquidiocesebh.org.br.
E no início do Bom Dia, eu conversei com o Léo, né, sobre o decreto do prefeito Alexandre Calil, que vai fechar o comércio aqui em BH nos próximos dias, para ser mais exata, na próxima segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira. Daqui a pouquinho tem o Manhã da Piedade ao vivo aqui na TV Horizonte. E a Moninha Quintero acabou de chegar aqui no estúdio. Moninha, bom dia, maravilhosa! Bom dia! O programa ao vivo é bom por isso, gente. Moninha me mandou uma mensagem, falou que estava presa no trânsito, que talvez não daria para participar. Mas olha como essa mulher é maravilhosa, que ela chegou assim, ó, na hora que eu ia falar do Manhã da Piedade. Cheguei. Estamos aqui firmes e fortes, graças a Deus. Respira um pouquinho. Tá tudo certo. Moninha, a gente estava comentando com o pessoal, mais cedo eu falei com o Léo sobre essa decisão, né, do prefeito Alexandre Calil de fechar o comércio aqui na capital, mantendo apenas o que é essencial, né? Supermercados, farmácias e por aí vai. E hoje, no Manhã da Piedade, o infectologista Unai Tupinambá, ele vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre a situação. O Unai Tupinambá vai trazer várias informações sobre o Covid e essa decisão do nosso prefeito é uma decisão que está polarizada, Sim. né? Metade quer, metade não quer. Eu sinceramente, Vanessa, eu fico perdida. Ao mesmo tempo que eu acho importante fechar, trancar esse povo que viajou, que não teve responsabilidade, então justos não são pagar pelos pecadores, e sempre foi assim, mas a gente precisa de dar um centro, porque o vírus começa a ser mutante e a gente tem que cuidar da população também. Mas me preocupa muito as pessoas que vivem do comércio. Me preocupa muito, porque eles já estavam surtados, né? Então, que Deus tenha misericórdia mesmo e que dê a melhor direção. Exatamente. E a gente reforça, né, gente? Sempre use máscara. Essa prevenção ao contágio da Covid-19, né, do novo coronavírus, se faz a partir da nossa ação. É do nosso entendimento da gravidade da situação. Óbvio que não queríamos que chegasse até esse ponto, né? Não queríamos que fechasse o comércio da capital, que a gente sabe que influencia na economia, influencia em várias áreas fundamentais, essenciais aqui na nossa cidade, mas realmente foi uma decisão necessária para que contivesse esse vírus, né? Que, como a Moninha falou muito bem, já tem mutação, já tem novas formas do novo, eu brinquei semana passada, novíssimo coronavírus, porque a cada semana a gente vê mais e mais notícias da evolução e da mutação desse vírus. É verdade, né? Vanessa, é um caminho que a gente não sabe o que vai acontecer. Os próprios médicos falam que ele é doido, é um vírus doido. Exatamente, se manifesta, né? Dependendo do organismo, ele se manifesta de um jeito. No meu organismo, ele pode se manifestar de um jeito. Exatamente. No organismo da Moninha, ele pode se manifestar de outro jeito. Em nome de Jesus, não pegaremos essa doença. Pegaremos, né? Jesus, nós estamos comportadas. Exatamente, mas a gente precisa ficar atento e a gente precisa ficar vigilante em relação a isso. Então, e vai ser bom o Unai vir, porque ele faz parte do comitê de enfrentamento à doença. Mas né? vai esclarecer muita coisa, as dúvidas que a gente tem, as dúvidas básicas mesmo, que às vezes são umas dúvidas tão pequenininhas, mas que são importantes para esclarecer, né? Exatamente. E além do Unai, Vamos ter uma cantora maravilhosa. Ananda Marcondes é uma cantora de rock católico, mas é uma voz. E tantas vezes as pessoas chegavam para ela e falavam: por que você canta rock? E a resposta dela era assim: se você tivesse um filho roqueiro, você gostaria que alguém evangelizasse ele. Exatamente. Então é uma graça, uma graça mesmo. Ela mora em Campo Grande e vamos ter também hoje é o You Cat. You Cat. Adoro esse quadro, Vanessa, porque é o evangelho numa linguagem acessível a todos. Quando na Jornada Mundial, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, eles resolveram fazer isso no lançamento da jornada, mas foi uma tacada de mestre, porque não só os jovens tinham dificuldade com o catecismo, mas os velhos também. Então, o You Cat é um catecismo numa linguagem fácil, a que atinge a todas as pessoas e agradável de ler, muito agradável. Isso é muito bom, né? Levar o evangelho, evangelizar, levar a palavra a mais e mais pessoas de uma forma simples, porque Jesus era simples, ele dava os ensinamentos, né? Ele pregava de uma maneira muito simples e é isso que a gente tem que fazer. É isso. Parar de complicar as coisas. Gente, a gente precisa de olhar assim, vamos olhar para Jesus
como que era a Sagrada Família e vamos fazer igual. Isso. Porque é simples, é no meio do povo, é com uma túnica única. Exatamente. Então, é tudo tão simples, as pessoas começam a colocar aditivos naquilo que Jesus ele é suficiente e acaba que ele deixa de ser suficiente na nossa vida por isso. Exatamente. Então que a gente tenha uma fé genuína, simples e aprendemos mais sobre a nossa igreja. E na medida que a gente aprende, quanto mais a gente aprende, mais a gente ama. Perfeito. Moninha, então convide o pessoal. Qual o horário Manhã da Piedade? 10 horas da manhã, espero você. Maravilhosa. Nosso cotovelinho de sempre. Muito Deus abençoe, obrigada. Viu? Vai tomar uma aguinha agora. Vou tomar uma aguinha. E olha, você pode acompanhar tudo isso que a Moninha falou e muito mais o que acontece aqui na TVH, pelo aplicativo Rede Catedral, pelo site da TV Horizonte, que é o tvhorizonte.com.br e também pelo canal da TVH lá no YouTube, youtube.com/TV Horizonte. Ou seja, desculpas, você sabe que não tem, né? Para não ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora me diz uma coisa, ao longo do nosso programa e ao longo da programação, eu tenho certeza que você reparou um símbolozinho que fica aqui, ó, nesse cantinho da tela, não foi? Pois é, esse símbolo ele é um convite para você conhecer mais e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E é muito simples, gente. Basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas aqui na nossa arquidiocese. Hoje a gente vai conhecer uma dessas ações, na verdade uma das ações do VEASPAM, que são os comitês ambientais. Roda aí. Em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Arquidiocese de Belo Horizonte criou 3 comitês que fortalecem as ações do setor ambiental do Vicariato Episcopal para a ação social, política e ambiental. Os comitês foram inspirados na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum. O grande objetivo desses 3 setores, né, é contribuir também com o setor social e político para que a gente possa construir ações que sejam permanentes. Dentre as atribuições do Comitê Arquidiocesano para as Águas estão ações que contribuem na formulação de políticas públicas para garantir a preservação e o acesso universal à água. Nós temos um objetivo geral, que é de discutir o acesso à água e o acesso a qual água. Nós temos ações voltadas, por exemplo, para a promoção de políticas públicas, de saneamento, de oferta de água, né, de boa qualidade e no volume necessário para todas as pessoas. Mas nós temos também ações de formação, de informação da comunidade. O Comitê Arquidiocesano para a Mineração coloca em foco a discussão de políticas públicas sobre desenvolvimento em territórios minerários e a promoção da participação social para qualificar as tomadas de decisão sobre os impactos negativos da mineração. A comissão, ela surge em função do amadurecimento de uma necessidade de discussão do tema, né? Mas também em função da legitimidade e a maturidade que a Arquidiocese já vem construindo sobre a discussão do tema, e assim a necessidade de se institucionalizar essa experiência. O Comitê Arquidiocesano sobre Mineração na Serra da Piedade busca fortalecer a luta contra a exploração predatória de minério na Serra da Piedade, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a preservação do local. Nós buscamos articular uma reflexão, também não só com padres, mas com outras instâncias e outros organismos, para encontrar caminhos, não só da crítica, mas de encontrar caminhos e fazer propostas para a solução do que seria a preservação do ambiente e, obviamente, a preservação da vida que está ao nosso redor e a qualidade de vida das pessoas. Nós nos articulamos também do ponto de vista de gerar informação e formação. Temos passos dados de criar plataformas e uma estrutura para a formação das pessoas no que tange a riqueza ambiental, cultural, religiosa e histórica da Serra da Piedade.
Mais uma ação da nossa arquidiocese visando cuidar, preservar nossa casa comum, né? E toda quinta-feira você confere na programação da TV Horizonte as Quintas de Adoração, que são conduzidas pelo padre Alexandre Fernandes e transmitidas ao vivo. Essa semana vai ser lá do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Um momento muito especial de reflexão, oração e adoração ao Santíssimo. Então não perca, 8 da noite, aqui na TV Horizonte. E o Bom Dia de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado. 8 da manhã estarei aqui para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Divino Espírito Santo esteja com você ao longo dessa quinta-feira, zelando pelo seu bem. E a gente se encontra amanhã, hein? 8 da matina eu tô aqui te esperando. Beijo grande, fica com Deus e até lá. Tchau!